Salve, salve galera, aqui é o Dan do programa Safe 365 e hoje nós vamos trazer para você um conteúdo exclusivo e extremamente importante no caso de principalmente acidentes de veículo, no caso de alguma pancada que tenha sido muito brusca e que tudo isso pode desenvolver naquela vítima daquele acidente ou daquela pancada ou de uma queda de uma determinada altura que seja realmente muito significativa, um choque. E não é aquele choque elétrico, aquele choque em que a criancinha põe o dedo na tomada e se eletrocuta, né? Não é aquele choque em que a pessoa vai trocar uma lâmpada em casa e acaba tomando um choque. Nós estamos falando do choque relacionado à circulação sanguínea, o choque hipovolêmico, o choque em que aquela pessoa que sofreu uma pancada, uma queda, tenha a perda significativa de sangue. Então, para a gente começar esse assunto, nós vamos saber o que é. O choque é uma alteração na circulação sanguínea, na perfusão sanguínea e que causa, consequentemente, a falta de oxigenação. Ou seja, todos nós sabemos que nas nossas veias, nos nossos vasos sanguíneos, existe a irrigação sanguínea e dentro do nosso sangue, ali dentro das nossas veias, há o transporte de oxigênio. Então, caso exista esse choque, caso exista essa alteração na perfusão sanguínea, há a perda de oxigênio. Tudo bem? Então esse é o conceito básico, esse é o conceito inicial sobre choque, que pode estar relacionado, ou seja, há uma relação nas três principais categorias aqui. Então, por exemplo, se nós estamos falando de um choque que é relacionado ao coração, ou um choque cardiogênico, né, o termo técnico para essa emergência, para essa situação é o choque cardiogênico, ou seja, se o coração ele não tem força suficiente para bombear o sangue, se ele não tem o bombeamento desse sangue, não é capaz de irrigar ali o coração, você tem um choque cardiogênico, certo? No caso dos vasos sanguíneos, ou seja, se há um rompimento nos vasos sanguíneos, existe aí um choque séptico, ou seja, se esse vaso sanguíneo se rompe, se você tem uma espécie de hemorragia, né, ou se tem um corte ali que seja significativo, você tem um choque séptico relacionado aos vasos sanguíneos. E por fim, que é o assunto mais importante que a gente vai tratar aqui, é sobre essa perda significativa de sangue, ou seja, essa perda do volume sanguíneo, certo? Que pode ocorrer ali por uma amputação, pode ocorrer por uma hemorragia, ou seja, você tem uma pancada brusca e isso pode ocorrer por uma hemorragia externa ou uma hemorragia interna e você precisa saber como lidar com essa situação, quais são os sintomas, qual é a percepção que você tem com relação a essa vítima, quais são os sinais que essa vítima apresenta e toda a gama de primeiros socorros que você deve prestar para manter a sobrevida dessa pessoa, certo? Então nós estamos falando principalmente do choque hipovolêmico. E por que é hipovolêmico? Hipo é baixo, certo? E volêmico é relacionado ao volume. Então nós estamos falando disso aqui, ó, do choque hipovolêmico. E no caso do choque hipovolêmico, existe uma situação, existe uma precaução e uma preocupação muito grande relacionada às primeiras horas dessa ocorrência, tá? E você precisa ficar muito atento a esse sinal, a essa situação. Por quê? Porque o atendimento feito nas primeiras horas, e principalmente naquela primeira hora de atendimento, ela vai dar uma sobrevida para essa pessoa. Então, se você identificou ali, por exemplo, um acidente de veículo,
em que aquela pessoa teve uma pancada ou em alguma outra situação que ela tem alguma pancada e que isso desperte sinais e sintomas relacionados ao choque hipovolêmico, você precisa fazer o seguinte, você precisa acionar o serviço médico da forma mais rápida, porque a primeira hora da ocorrência dessa emergência é a que vai determinar a sobrevida ou, inclusive, a vida dessa pessoa. Então, quanto mais tempo passar, menos chances de sobreviver essa pessoa tem. Porque ela pode ter uma perda brusca de sangue, ela pode ter uma perda brusca no volume sanguíneo. Então, tudo isso você pode identificar, mas também não pode, né? Se tratando de um trauma e de uma hemorragia interna, você não consegue identificar o quanto aquela pessoa está perdendo de volume sanguíneo, e isso pode determinar aí a vida ou a morte dessa pessoa. Então, por isso, é extremamente importante você considerar essa primeira hora da ocorrência do choque hipovolêmico. Tudo bem? Passando, né, dessa primeira hora e tratando, né, dos sinais e dos sintomas e o que isso pode despertar naquele paciente ou naquela vítima de choque hipovolêmico, o choque hipovolêmico ele pode despertar diversas outras sensações, ela pode despertar diversos outros acontecimentos que podem ser desencadeados por conta desse choque. Então, por exemplo, nós temos a hemorragia. Então, muitas vezes, essa pessoa ela pode sofrer um choque por conta de hemorragia, ela tem aquela hemorragia, ela pode, né, vomitar. Então, por conta desse choque que ela teve, dessa baixa concentração de sangue, né, no seu organismo, ela pode vir a vomitar, ela pode ter diarreia e ela pode sentir uma desidratação. Então você precisa ficar atento com esses desdobramentos, né? Então, identificado o choque hipovolêmico, identificado os sinais, os sintomas e principalmente esses desdobramentos relacionados à vítima, você precisa prestar socorros da maneira mais rápida possível, porque, relembrando, a primeira hora é a hora mais importante para a vida dessa pessoa. Tudo bem? Então agora nós vamos tratar aqui sobre os sinais, sobre os sintomas e posteriormente como você precisa auxiliar essa pessoa de modo a prestar os primeiros socorros, de modo a avaliar os sinais e os sintomas, de como proceder com relação a esse choque hipovolêmico e de como manter a sobrevida dessa pessoa até a chegada do socorro médico especializado. Tudo bem? Então vamos lá, vamos falar agora sobre os sinais e sintomas. Então, pessoal, a gente tratando um pouco dos sinais e os sintomas e de como você deve e como você vai identificar que essa pessoa tem um choque hipovolêmico, você precisa estar atento principalmente aos sinais e sintomas dessa vítima. Então, a partir de agora, nós vamos falar um pouco dos sintomas, tá? Relacionados ao choque hipovolêmico e como você identifica isso numa vítima. Essa vítima de choque, ela pode despertar, por exemplo, uma fraqueza. Então, você está em um determinado local e vê que aquela vítima sofreu um acidente e ela desce do carro porque ela ainda tem força suficiente para, né, descer daquele veículo que foi danificado, tudo, e ela vai para um local seguro e ela começa a despertar sinais de fraqueza, ou ela começa a informar para você que ela está se sentindo fraca. Então, isso é um sintoma, isso é um sintoma que dá para você identificar que essa pessoa pode estar sofrendo de um choque hipovolêmico. Então, ela teve uma pancada significativa ali no abdômen, então você começa a suspeitar que existe essa situação. Além disso, essa pessoa pode desencadear uma sensação de náusea. Então, ela começa a informar para você que ela está nauseada, que ela está
sentindo vontade de vomitar. Então tudo isso também leva você a crer que existe uma possibilidade dessa pessoa ter sofrido um choque, certo? A sede é um fator extremamente importante que nós vamos falar sobre a forma que você deve atender essa pessoa, e eu já vou adiantar um pouco para você e relembrar posteriormente, porque caso essa pessoa esteja sofrendo de uma emergência, ou esteja sofrendo de uma situação de choque, você de forma alguma pode dar líquido para ela. Por quê? Porque isso pode agravar ainda mais a situação daquela pessoa. Tá? Você pode desencadear outros problemas, você pode fazer com que a recuperação daquela pessoa e aquela hora mais importante que nós trazemos, que nós trouxemos anteriormente, pode ser um pouco menor, ela tem um tempo menor de sobrevida e você não pode dar. A recomendação que muita gente faz, que os profissionais de saúde fazem, é que se essa pessoa tiver sede, o máximo que você pode utilizar é molhar um pano ou algum tecido que seja limpo de preferência, encharcar ele na água e tocar apenas os lábios dessa pessoa para que ela tenha essa sensação de saciedade, mas de forma alguma ministrar qualquer líquido, qualquer alimento, qualquer coisa que sacie a sede dessa pessoa. Então, se ela demonstrar um sinal de sede, você também pode ter essa confirmação de que ela esteja passando por uma situação de choque hipovolêmico. Tudo bem? Além disso, nós temos a vertigem, ou seja, se essa pessoa estiver com tontura, se ela sentir uma vertigem, se ela estiver um tanto desorientada, que na verdade não é um sintoma, mas é um sinal relacionado ao choque hipovolêmico, você também deve considerar essa situação, tudo bem? Além disso, se a pessoa sentir agitação, né, então ela se sente agitada, ela pode se sentir agressiva, ela pode despertar um medo, ela pode despertar todas essas sensações, você também deve considerar essa situação. E por fim, falando um pouquinho, talvez, acho que o mais importante, até mesmo no que tange a você prestar os socorros a essa vítima pode estar sofrendo frio. Então, um dos sintomas que ela pode estar sentindo é frio. E o que você deve fazer? Muitas vezes, né, o socorro especializado, ele traz consigo um equipamento que é chamado manta térmica. E o que essa manta térmica faz? Primeiro eu vou falar sobre o que ela é. Né? Essa manta térmica é uma espécie de um cobertor, certo? E esse cobertor ele tem uma aparência relacionada ao papel alumínio, e toda esse equipamento, todo esse equipamento, ele serve para quê? Para você cobrir a vítima, mantendo a temperatura corporal dela e fazendo com que ela não perca calor. Então, se essa vítima de choque hipovolêmico chegar para você falar, olha, eu estou sentindo frio, e você não tem uma manta térmica para utilizar, você pode utilizar algum outro equipamento, algum outro objeto, um cobertor, por exemplo, para tentar manter ali a temperatura corporal dessa pessoa até a chegada do socorro médico especializado, que utilizará a manta térmica. Mas fica a dica para você aqui também, caso você tenha interesse em montar o seu kit de primeiros socorros, você pode ter no seu kit essa manta térmica, no caso de você precisar utilizar numa situação de choque hipovolêmico. Tudo bem? Então, esses são alguns sintomas relacionados a essa emergência, a questão do choque, e agora nós trazemos para você, no sentido de você identificar essa situação, quais são os sinais. Então, um sinal que eu já havia falado é a agressividade. Então, essa pessoa ela pode se tornar agressiva, ela pode despertar um comportamento mais nervoso, ela pode ser um pouco mais raivosa, e isso também é um sinal que pode ser demonstrado por uma pessoa que tem o choque hipovolêmico, tudo bem? Além disso, isso é um sinal que você
tem uma fácil visualização. Então, eu estou trazendo para você aqui um exemplo de uma pessoa que sofreu um trauma ou sofreu uma pancada no abdômen e que você não consegue verificar ali um sangramento abundante, porque ele não foi externalizado. Mas, por exemplo, se você tem uma situação do mesmo acidente, por exemplo, de veículo, ou uma outra situação em que aquela pessoa esteja perdendo sangue de maneira abundante, ou seja, se ela tem uma hemorragia externa, muito provavelmente esses sinais podem e vão desencadear um choque a fim de que você preste esses primeiros socorros, ou seja, você precisa estancar rapidamente esse sangue para que a pessoa não tenha uma perda significativa do volume sanguíneo e evoluir ali para um choque hipovolêmico. Tudo bem? Além disso, o vômito, que nós já havíamos falado. Então, por exemplo, se você está prestando atendimento e aquela pessoa começa a vomitar, você precisa ter o cuidado necessário para manter essa pessoa numa posição em que ela não sufoque, que ela não sofra uma asfixia por conta desse vômito. Então, é extremamente importante. A desorientação também nós já informamos que é um sinal. E, além disso, nós temos o que? A respiração rápida e superficial. Então, essa pessoa que está sofrendo de uma emergência, de uma situação de choque, ela tem uma respiração rápida e superficial. E como é que você consegue identificar isso? Como é que essa pessoa respira? Ela vai respirar da seguinte forma, ela vai respirar assim. Por quê? Porque é uma respiração rápida e não é uma respiração profunda, que você enche os seus pulmões e expira. Então você tem uma respiração muito rápida, muito superficial, onde a pessoa não consegue manter essa respiração e não respira normalmente como nós. Tudo bem? Então você também consegue identificar isso dentro de uma situação de choque. Tá? A pulsação, ou seja, se essa pessoa tem uma perda de volume sanguíneo, muito provavelmente aquela pulsação, você vai pensar assim, não, ela pode ter uma pulsação baixa. Né? Existem casos que ela tem uma pulsação baixa por conta da perda, mas também tem uma pulsação alta, porque a perda de sangue pode fazer com que esse choque entre numa situação mais grave que tenha o aumento dos batimentos cardíacos. Então, você precisa verificar também essa situação. Tudo bem? E por fim, a pele, ou seja, é um sinal ali que você consegue verificar externamente, né? Então, se essa pessoa teve uma hemorragia interna, você consegue verificar a mudança da cor da pele dessa pessoa. Então, essa pele vai ficar meio pálida, posteriormente ela fica um pouco mais acinzentada. Você tocar essa pele, você vai sentir uma pele mais pegajosa. Então, tudo isso vai levar você a crer que essa pessoa tem um choque hipovolêmico. Então, é extremamente importante você saber quais são os sintomas, quais são os sinais, o que fazer, né, no caso de cada um deles, tá? E saber diagnosticar ali de uma maneira bem sucinta se essa pessoa está sofrendo ou não de um choque hipovolêmico e, principalmente, voltando novamente ao que nós falamos, você prestar o atendimento o mais rápido possível, porque aquela primeira hora após a ocorrência é a hora mais importante, é o momento mais importante que você vai conseguir manter a sobrevida e até mesmo a vida dessa vítima. Tudo bem? Então, vamos falar agora de como você vai prestar os primeiros socorros para essa vítima de choque. Então, pessoal, nós vamos verificar agora como nós vamos prestar os primeiros atendimentos com relação à pessoa que está sofrendo de choque, e principalmente do choque hipovolêmico, ou seja, onde há uma perda significativa da perfusão sanguínea daquela pessoa e, consequentemente, da falta de oxigenação, seja por uma hemorragia externa ou por uma hemorragia interna relacionada também aos principais sinais e sintomas de choque. Então vamos lá. Primeiramente, o que você precisa fazer? Nada mais do que verificar se o local é seguro. E por que nós insistimos com a preservação do local?
Você precisa ter a consciência de que você vai prestar um bom atendimento, que aquele local é seguro para você prestar um atendimento eficaz, um atendimento tranquilo, um atendimento que seja necessário e com todas as medidas necessárias para aquela vítima e que principalmente você não se torne uma vítima daquela situação. Então, por exemplo, você está lá no trânsito ou numa rodovia e ocorre um acidente de veículo, ou seja, dois veículos colidem e aquela pessoa que estava no carro de trás teve uma hemorragia interna. E aí você vai tentar tirar aquela pessoa do carro. Então, como você vai fazer isso? Você precisa parar o trânsito. Então, se for necessário, solicite a ajuda de outras pessoas para parar o trânsito, solicite auxílio de outra pessoa para pegar o triângulo naquele veículo, caso seja necessário para você criar um espaço de atendimento. Então, tudo isso você precisa analisar, você precisa ter um local seguro para prestar os devidos atendimentos, certo? Então, esse é o primeiro passo e um passo extremamente importante para você fazer o atendimento eficaz dessa vítima. Posteriormente, você deve fazer o que? Ligar para o serviço médico de emergência. Por que nós estamos falando para você ligar para um serviço médico de emergência ou até mesmo solicitar alguma pessoa para fazer a ligação para esse serviço? Porque você precisa passar a informação exata. Então você precisa analisar a localização, você precisa solicitar a chegada do serviço médico de emergência, porque o serviço médico de emergência ele tem um aparato maior para prestar os primeiros socorros, a exemplo do que eu havia falado, da manta térmica. Então pode ser que você não tenha essa manta térmica no seu veículo ou no seu kit de primeiros socorros e você vai precisar disso para pelo menos não agravar ali uma situação ou um sintoma daquela vítima, qual seja o frio que ela está passando e a perda de calor que ela tem. Então você pode utilizar isso, além de vários outros equipamentos, ou seja, a remoção das ferragens daquela vítima, um atendimento mais especializado com alguns medicamentos, com o DEA, se for necessário, a utilização. Então tudo isso você vai conseguir fazendo o acionamento do serviço médico de emergência, tudo bem? Além disso, você precisa fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? Você precisa entrevistar, buscar informações daquela vítima, é lógico, se essa vítima estiver consciente. Se essa vítima estiver inconsciente, o principal primeiro socorro que você precisa prestar é verificar se ela respira, certo? E se ela não respirar, você precisa aí manter as compressões relacionadas à parada cardiorrespiratória, então proceder com a ressuscitação cardiopulmonar, tudo bem? A fim de manter ali a sobrevida daquela pessoa. E fica uma questão muito importante aqui, que se essa pessoa tem algum ferimento que possa ter uma perda muito grande do volume sanguíneo, então se ela teve uma amputação e ela entrou numa parada cardiorrespiratória, o que você deve fazer primeiro, certo? Você precisa primeiro estancar aquele sangue, então você precisa evitar que a pessoa, mesmo que inconsciente, ela entre num choque hipovolêmico e posteriormente você faz o atendimento relacionado à parada cardiorrespiratória. E isso tem que ser muito rápido, então se tiver alguma pessoa que está próxima a você que tenha a possibilidade de te auxiliar, ela pode te auxiliar fazendo, por exemplo, um torniquete, né, que é uma manobra que você faz utilizando ali. Existe um torniquete que é pré-fabricado que você pode utilizar, mas você pode utilizar um pedaço de pano e um pedaço de árvore, de toco de árvore, um galho, para fazer aquela torção até estancar o sangramento dessa pessoa e posteriormente fazer as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Tudo bem? Mas, estando a pessoa consciente, você precisa fazer o quê?
anamnese, você precisa entrevistar essa pessoa a fim de se certificar quais são os sinais, quais são os sintomas, o porquê que ela está sentindo aquilo, né? Verificar qual que é a situação, qual que é o acidente, porque muitas vezes pode ser uma situação em que você não tenha presenciado e você precisa entrevistar essa pessoa para identificar o que ela está sentindo e posteriormente prestar aí a continuidade dos primeiros socorros, tudo bem? E continuando, você precisa fazer a avaliação dessa pessoa. Então, diante de todos os sintomas, diante de todas as informações que essa pessoa apresentou para você, você consegue avaliar se há ou não a ocorrência desse choque hipovolêmico, dessa perda considerável do volume de sangue, né? E aí, o que nós havíamos falado, ou seja, se você identificar ali uma hemorragia externa, né, ou seja, uma perda muito grande de sangue daquela pessoa, né, e for isso visível aos seus olhos, você precisa controlar a hemorragia, certo? Então, para evitar principalmente que essa pessoa venha a ter um choque, a principal tarefa que você precisa executar, o principal ato de primeiros socorros que você precisa executar é fazer o controle dessa hemorragia, evitando uma perda significativa de sangue até o ponto em que ela entre no choque hipovolêmico. Tudo bem? E por fim, você precisa fazer toda essa assistência a essa vítima com o paciente deitado. E por que nós falamos disso, tá? Existem aí 3 posicionamentos que você pode fazer com essa vítima em caso que ela esteja deitada e também tomando diversas precauções da forma em que você vai posicionar essa pessoa. Então, né, fazendo essa assistência do paciente deitado, você tem 3 formas de posicionamento, né? Então, primeira, você pode elevar a perna dessa pessoa de 20 a 30 centímetros do solo. Então, se ela estiver deitada numa posição plana, num ambiente que seja plano e rígido, você pode elevar a perna dessa pessoa de 20 a 30 centímetros, tomando os devidos cuidados, certo? Porque se ela tem ali uma hemorragia interna e você elevando, você faz com que a perfusão sanguínea seja concentrada aqui na região torácica, na região da cabeça, fazendo com que ela tenha um volume de sangue mais concentrado aqui e tenha uma sobrevida, certo? Mas é preciso ter muito cuidado com essa manobra, tudo bem? Além disso, nós temos uma outra situação, que é a situação de posicionamento de número 2, no caso de pessoas que tenham sofrido traumas. Então, você se depara com uma pessoa que teve diversas lesões, né? Uma fratura exposta, teve um trauma no braço, e você não sabe identificar aquilo, mas você percebe que ela está sentindo muita dor, ela grita, ela indica que ela está sentindo muita dor, e você, nessa precaução, fala: eu preciso posicionar essa pessoa deitada. Você, nesse posicionamento que é relacionado ao trauma, você não eleva nem as pernas nem a cabeça dessa pessoa, certo? Então, o posicionamento ideal, e até mesmo se você tiver uma dúvida de como fazer esse posicionamento, não eleve as pernas, nem eleve o tronco dessa pessoa, mantenha apenas a pessoa deitada, certo? Até a chegada do socorro médico especializado, tá? Então, essa é a posição número 2, né? Indicada aí para pessoas que têm trauma, ou se você tiver na dúvida, sem elevar sem levar a cabeça e sem levar as pernas dessa vítima. E por fim, você pode fazer o posicionamento de número 3 no caso da pessoa que está consciente. Então, se essa pessoa está consciente, se ela está respondendo, se ela está conversando com você, você pode colocar essa pessoa numa posição semi-deitada. Então, você vai colocar o quê? Essa pessoa numa superfície plana e rígida, e você pode elevar um pouco a cabeça e o tronco dessa pessoa, a fim de que ela fique numa situação mais confortável. Afinal, ela está consciente, então ela consegue te responder, ela consegue conversar com você, ela consegue te trazer informações
até a chegada do socorro médico especializado. Tudo bem? Então esses são os principais primeiros socorros que você deve prestar. Você deve ter essa cautela e também algo que eu já falei aqui e que eu vou refrisar, que está aqui, ó. Você não pode dar absolutamente nada via oral para essa pessoa. E por que nós estamos falando isso? Primeiro, essa pessoa ela pode sentir sede, então um dos sintomas do choque é que essa pessoa tenha sede e ela vai pedir, lógico, que você traga um copo d'água, que você traga algum um suco ou alguma bebida que satisfaça, que sacie essa sede dessa pessoa. E você não pode fazer isso porque você vai agravar ainda mais o estado de saúde dessa vítima. Então a recomendação que a gente faz é a seguinte: molhe um pano, molhe um tecido e apenas coloque esse tecido na boca dessa pessoa, evitando gotejamento, evitando que algum líquido escorra, apenas para aliviar essa sensação de sede dessa vítima, tudo bem? E, por fim, esteja preparado para outros sintomas. Então, ela pode vir a sofrer uma hemorragia, ela pode sofrer vômito, então você precisa colocar ela numa posição de descanso para que ela não se asfixie com esse vômito. Ela pode ter uma diarreia, ela pode ter uma desidratação. Então você precisa estar atento a todo momento até a chegada do socorro médico especializado, a fim de preservar a vida dessa pessoa dentro daquela 1 hora que é o momento mais importante da vítima de choque. Tudo bem? Então essas são algumas orientações, essas são algumas precauções que você deve ter de como você deve prestar os primeiros socorros a essa vítima de choque, a essa vítima que tem uma perda significativa de sangue e a falta de oxigenação, e de como você identifica e de como você presta os socorros necessários até a chegada do socorro médico especializado. Tudo bem? Lembrando que você precisa verificar os sinais e sintomas, você precisa verificar como essa vítima se encontra, como você vai proceder os primeiros socorros até a chegada do socorro. Tudo bem? Então, se você gostou do nosso vídeo, ative as notificações aqui na nossa página no YouTube, dê um joinha se você curtiu. Se tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua pergunta e acompanhe a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no safe.365 e no Facebook também em safe.365. Eu agradeço a sua audiência, espero você no nosso próximo vídeo e até lá. Um grande abraço.